partir de agora, nós temos 5 minutos. Eu vou começar a ler o mini currículo. Antes, eu vou relembrar as regras gerais de participação no primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e dos Adolescentes. As perguntas devem ser dirigidas ao moderador, que na parte da manhã serei eu, na parte da tarde será o Dr. Cleiton. Você também pode dirigir perguntas no chat que aparece aí na parte de baixo, diretamente ao palestrante, que pode ou não responder, não durante o evento, certamente, mas ele vai responder oportunamente ou em privado. A coordenação do evento, ela pode, desde que uma ou duas perguntas se assemelham, fazer um único texto de pergunta. Tá? Não haverá réplica nem tréplica, na verdade, é uma participação espontânea dentro do contexto do evento. Então, dito isso, eu considero aberto o primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e Adolescentes. Bom, agora eu vou chamar a minha chefe, né? É a minha chefe que vai dar palestra, então, todo respeito, por favor, batam palma, elogiem bastante, porque a doutora Rafaela Parker, delegada de Polícia Federal, é minha chefe. É verdade isso, tá, gente? Tá? É especialista em direito penal, delegada de Polícia Federal desde 2014, atual coordenadora nacional do combate aos crimes de ódio e pornografia infantil na Polícia Federal. Com vocês, a minha chefe, doutora Rafaela. Doutor Cleiton, eu vou tentar compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Deixa eu ver. Foi? Tô vendo, eu tô vendo. Maravilha. Então, vamos começar? Bom, queria agradecer, né, doutor Cleiton, pela oportunidade de estar aqui hoje. Queria enaltecer o Congresso, excelente iniciativa. Assim, a gente tem que discutir esse tema, né, um tema que muita gente não gosta, não quer discutir, não quer ver, mas é muito importante. Então, não vou me prolongar, porque a gente tem pouco tempo. E a minha conversa hoje é sobre o combate ao abuso sexual infantil na Polícia Federal. O Dr. Cleiton já me apresentou. Então, a nossa agenda de hoje é basicamente para falar um pouco da estrutura da Polícia Federal no combate ao abuso sexual infantil, conceitos importantes, né, nessa temática, a atribuição da Polícia Federal no abuso sexual infantil e o foco da Polícia Federal, que foco a gente tem dado a esse tipo de investigação. Bom, a estrutura da Polícia Federal, o meu núcleo, né, o núcleo que eu coordeno, é o Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil. Esse núcleo, ele está localizado na sede da Polícia Federal, né? A gente tem, a sede da Polícia Federal é composta por diversas unidades que coordenam as atividades das unidades descentralizadas, né? Que são as superintendências regionais e as delegacias de interior. Então, eu coordeno todas essas unidades, né, nas 27 unidades de superintendências regionais e mais 97 delegacias de interior. Bom, primeiro eu queria começar com um conceito importante, que é o conceito de pornografia infanto-juvenil. Muitas pessoas já falaram sobre isso, né, sobre algumas coisas que eu vou tocar, então às vezes eu vou falar um pouco mais rápido. Antes de falar sobre o conceito que está previsto no ETA, eu queria dizer que, corroborando o que a Andrea, né, a perita Andrea falou, esse termo pornografia infanto-juvenil não é muito adequado. Por quê? Né? Muitos países já não utilizam, né, esse termo, e a Interpol orienta que não se utilize, porque pornografia pressupõe consentimento. Pornografia pressupõe entretenimento. Então, quando a gente fala de pornografia infantil, não tem nada de consentimento, né? É abuso, é exploração sexual infantil. Então, é bastante inadequado o termo. Prefere-se que se utilize o quê? Abuso sexual infantil, violência sexual infantil e exploração sexual infantil. Mas a gente não pode dizer que esse termo é errado, porque ele está na nossa lei, né? Eu explico muito isso para os colegas de outros países. Está na nossa lei ainda, então não é errado falar sobre pornografia infantil ou pornografia infanto-juvenil. E o que é isso, né? É a retratação de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Né? Então,
esse termo, retratação de cena de sexo explícito, é até bem claro, mas quando você fala de cena pornográfica, fica um pouquinho subjetivo. E a lei, a própria lei, o próprio ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem esclarecer esse termo. E o que ele diz? Que cena de sexo explícito ou pornográfica é qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Bom, eu gosto nessa parte eu até sublinhei a finalidade específica, o dolo específico do agente, porque é muito importante para configurar o crime. Por exemplo, se eu tiro foto de alguma assadura da minha bebê e mando para o pediatra por meio da internet, objetivamente, eu estou retratando, exibindo o órgão genital de uma criança. Objetivamente, eu estaria cometendo um crime, mas subjetivamente, não. A finalidade não é sexual. Então, o crime não existe aí. Eu gosto que isso fique bem claro. Bom, outra observação que eu gosto de falar sobre o tema pornografia infantil você percebe que são atividades sexuais e nudez. E cenas sensuais de crianças e adolescentes sem nudez explícita, é crime ou não é crime de pornografia infantil? Aí que vem uma coisa muito importante, uma decisão, né, um leading case do STJ, tá aí até aí o RESP, né, da Maria Tereza, da ministra, e ela diz o seguinte: é típica a conduta de fotografar crianças, ainda que de roupas, se ficar evidenciada essa conotação sexual, essa conotação obscena. Então, ela diz o seguinte: a definição de pornografia infantil do 241E, do ECA, ela não é completa. Ela deve ser interpretada com vistas à proteção integral da criança, né? Ela não como dizer, um tipo aberto, né? A gente não pode restringir. E ela veio com essa decisão que é utilizada por muitos magistrados. O segundo conceito que eu queria falar é o de pedofilia. Muitas pessoas já falaram desse conceito aqui, né? A gente tem que entender que pedofilia é uma psicopatologia, é um transtorno de preferência sexual, é um desejo, e não é qualquer desejo, né? A gente tem que entender que o pedófilo, que é aquele que possui o transtorno pedofílico, ele possui uma atração sexual compulsiva e obsessiva por crianças e adolescentes, né? E a gente já percebeu pelas outras palestras que a lei não prevê a punição de um desejo, né? O que se pune é o ato. Então, nem todo indivíduo que possui um transtorno pedofílico, que é um pedófilo, vai abusar sexualmente de uma criança, né? E nem todo abusador de criança, ele é um pedófilo. Nem todo abusador de criança possui o transtorno pedofílico. Então, em muitos casos, os abusadores de crianças o fazem por oportunidade, por necessidade de dominância, de controle daquela relação, por sadismo, por psicopatia, né? Para você considerar um indivíduo como pedófilo, existe todo um diagnóstico interdisciplinar para isso. É complexo, inclusive. Um psiquiatra que trabalha muito com isso diz o seguinte: a cada 100 abusadores sexuais, 20% são pedófilos, né? E aí você pergunta, mas por que você está discutindo, né? Por que você discute isso? Bom, primeiro, é importante que você diga, pedofilia não é crime, né? Essa estigmatização da pessoa que possui o transtorno pedofílico, de certa forma, desestimula que esses indivíduos procurem tratamento. E existe tratamento, né? Existe tratamento comportamental, né? Psicológico comportamental, tratamento medicamentoso. Aí muitos podem pensar, mas você está defendendo o pedófilo? Não, eu estou defendendo a vítima. A partir do momento que eu trato um indivíduo como esse, que esse indivíduo procura ajuda, eu estou agindo de forma preventiva em relação às crianças, né? E outra coisa, essa discussão é válida também, porque quando você fala em pedófilo, e o Dr. Cleiton fala muito nisso de uma forma bem didática, quando você fala em pedófilo como monstro, uma pessoa esquisita, você começa a tirar essa percepção que o abusador, o pedófilo ou não, ele está do seu lado. O abusador, tendo o transtorno pedofílico ou não, ele é um sujeito comum, que possui uma profissão comum, que de qualquer idade, de qualquer classe social. Então, quando você cria essa imagem deturpada do pedófilo
esse monstro, esse nojento, as pessoas fecham os olhos para abusadores que estão ao seu redor. Então, também é uma discussão pensando na prevenção, tá? Inclusive, nas escolas, a gente tem visto uma colega nossa, a doutora Kátia Dantas, ela fala, os abusadores que estão nas escolas, os professores, não são os professores nojentos, são os professores mais amados, mais populares, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para nós, da polícia, não importa se o abusador tem ou não transtorno pedofílico. A partir do momento em que existe o ato, ele vai responder por ele, né? Então, para nós, não é muito relevante, mas, assim, para termos preventivos é. Muito bem. Outra coisa que eu queria discutir, outro conceito, é o abuso sexual. O abuso sexual, propriamente dito, no mundo real, é o estupro de vulnerável. Ok, mas o que eu queria falar é um pouquinho do estupro virtual. É rápido também a abordagem, no seguinte sentido. O estupro virtual não é uma modalidade nova de estupro ou de estupro de vulnerável. O indivíduo ele só vai utilizar um meio cibernético para alcançar aquele fim. Então, vou dar um exemplo simples que está aí nesse desenho. O indivíduo, e até foi falado com a doutora Viviane, ele cria perfis falsos na internet, né? Se aproxima da criança, que não percebe isso, né? E consegue dessa criança um nude, por exemplo, ele começa a fazer verdadeira violência e ameaças gravíssimas a essa criança, que fica apavorada. E ele pede, aliás, ele exige a produção de diversos tipos de material. Por exemplo, casos reais. Ele pede para a criança tirar fotos nuas, pede para a criança se masturbar com diversos objetos, pede para a criança ter atos libidinosos com animais, tá? O cachorro de estimação, o irmão mais novo, certo? Então, assim, isso tudo nada mais é do que estupro. Ou estupro de vulnerável, dependendo da qualidade da vítima. Mas é estupro. É um constrangimento. Para quê? Para a prática de atos libidinosos e conjunção carnal com terceiros. Ok? Muito bem. Eu vou passar um pouco para a atribuição da Polícia Federal. É um tema que causa muita dúvida, né, nos colegas em geral. Em regra, a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União, certo? Então, a gente investiga os crimes de competência da Justiça Federal. Esses crimes, eles são muito específicos e estão previstos na Constituição, no artigo 109. Primeira hipótese, os crimes contra a administração pública federal, suas autarquias e empresas públicas, não é muito a casuística do abuso sexual infantil, e os crimes previstos em tratado internacional, quando haja transnacionalidade da conduta. É aí que entra os crimes de pornografia infantil previstos no ECA. Olha só, o tratado, ele existe, né? O tratado, a gente tem, inclusive já foi falado isso aqui, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da ONU, foi internalizada no ordenamento brasileiro pelo decreto 99710 de 90. Então, esse requisito, ter tratado internacional, está preenchido. Então, o que a gente precisa ver se vai ter ou não atribuição da Polícia Federal e competência da Justiça Federal é se há transnacionalidade da conduta. Isso é um tema extremamente relevante. Por quê? Por exemplo, se eu encaminho uma imagem, vou dar um exemplo, eu gosto muito de exemplificar para ficar mais claro. Se eu encaminho uma imagem de abuso sexual infantil para alguém que está aqui em Brasília, eu estou em Brasília, se eu mando para alguém que está em Brasília, existe transnacionalidade? Não existe. Se eu mando uma imagem de pornografia infantil por qualquer meio da internet, para um colega, para uma pessoa que está em Fortaleza, existe transnacionalidade? Não existe. O que existe aí é interestadualidade. Então, não existe transnacionalidade. Não é competência da Justiça Federal. É aí que, às vezes, as pessoas se confundem, né? O Supremo, tratando desse tema, trouxe esse recurso especial com repercussão geral, veja bem a importância, que a transnacionalidade, ela pode ser apenas potencial. O que eu quero dizer com isso? Vou exemplificar. Deep Web. Às vezes, tem vários fóruns da Deep Web de pornografia infantil, de abuso sexual infantil, e é dividido por temas. Um dos temas lá, por exemplo, é abuso sexual de bebês. Dentro de um fórum desse, você tem pessoas do mundo inteiro. Você vê pelos comentários, né? Então, ali, quando alguém compartilha um material ali, eu não preciso comprovar que alguém fora do país teve acesso. Potencialmente, pode acontecer esse acesso, certo? Então, atribuição da Polícia Federal, consequentemente, competência da Justiça Federal.
Nesse mesmo julgado, o Supremo coloca que, se ficar evidenciado que esse conteúdo, essas imagens, permaneceram enclausuradas, ou seja, presas entre os participantes da conversa virtual, dentro do território nacional, não há que se falar em competência da Justiça Federal. É competência da Justiça Estadual. Aí que vem as perguntas, né? Então, basta que o crime seja cometido pela internet para justificar a atuação obrigatória da Polícia Federal? Ou o fato do criminoso se utilizar da internet implica na transnacionalidade da conduta? E a resposta é não, né? Então, o meio utilizado, internet, não altera a competência jurisdicional, né? O que vai alterar aí é se os indivíduos estão em território nacional ou não, ainda que potencialmente, né? O fato do criminoso utilizar a internet, portanto, não implica na transnacionalidade, né? Como eu falei, por exemplo, grupo de WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensageria, enfim, se todos os indivíduos que estão ali têm o DDD brasileiro, estão no território nacional, eu não tenho federal, tá? Justiça estadual. Agora, se no grupo tiver um indivíduo sequer de outro país, né, ou um brasileiro que esteja em outro país, aí sim a competência da Justiça Federal e a atribuição da Polícia Federal. E aí vem a pergunta curiosa: a Polícia Federal investiga apenas crimes de competência da Justiça Federal? E a resposta é negativa, né? Isso é interessante porque a competência, deixa eu passar, a competência jurisdicional é diferente de atribuição investigativa. Elas não coincidem muitas vezes. A atribuição investigativa da Polícia Federal, ela é mais ampla e existe previsão na Constituição, no artigo 144. Nós não somos apenas Polícia Judiciária da União. Quem veio tratar desse tema, dessa atribuição da Polícia Federal, além de ser Polícia Judiciária da União, é a Lei 10.446, né? Existe nessa lei um rol de crimes em que a Polícia Federal pode atuar, tá? Então, repare, pode atuar é uma faculdade, né? Isso não leva ao prejuízo das polícias civis atuarem. E segundo, a Polícia Federal tem que atuar perante a Justiça Estadual, tá? Então, que crime é esse que vai entrar aqui na nossa temática? É o inciso 3º, crimes relativos à violação de direitos humanos que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado. Vimos que isso existe, no caso de pornografia infantil. E o segundo aspecto, exigência, né? A segunda exigência da lei é que haja repercussão interestadual que exija repressão uniforme. Ou seja, pensa comigo, se o indivíduo possui 8 vítimas, 10 vítimas, no caso nosso que a gente já pegou 300 vítimas espalhadas pelo Brasil inteiro, concorda comigo que existe uma repercussão interestadual que exige uma repressão uniforme? Não seria adequado que cada polícia civil de cada estado instaurasse um inquérito, e as polícias civis normalmente não se comunicam, isso é normal. Você imagina o gasto de energia para resolver um caso que poderia estar sendo resolvido por um único órgão de persecução, por exemplo, a Polícia Federal, né? É muito mais producente, né? Então, nesses casos em que há essa repercussão interestadual, a gente normalmente age, né? É uma faculdade, a gente faz isso. Muito bem, vou passar qual é o foco da Polícia Federal no abuso sexual infantil. Talvez essa seja a parte mais interessante e importante do recado que eu quero dar. De uns anos para cá, a gente mudou um pouco o foco, tá? O que a gente tem? Dentro do abuso sexual infantil, a gente tem 2 tipos de abusadores: os consumidores de material de abuso e os produtores de material de abuso. Os consumidores são aqueles indivíduos que, normalmente, baixam material da internet, armazenam, compartilham, né? E os produtores de material são aqueles indivíduos que estupram crianças, filmam isso e vendem, compartilham, armazenam, seja lá o que for. De aproximadamente 2 anos, 3 anos para cá, o nosso foco passou a ser no produtor de material de abuso, né? Por quê?
Porque a gente começou a focar na vítima, né? No processo penal brasileiro, vocês vão concordar comigo, que a vítima é um pouco deixada a segundo plano, né? Aqui não pode ser. A vítima tem que ser colocada em primeiro plano no abuso sexual infantil. Então, a gente passou a focar o quê? Vamos resgatar as crianças que estão sendo abusadas sexualmente. Então, quando a gente foca no produtor, a gente consegue identificar a criança e resgatar essa criança, né? Então, a gente evita não só que aquele abuso que aquela criança está passando continue, mas a gente salva inúmeras crianças que viriam a ser abusadas sexualmente por essa pessoa. É claro que a gente não deixa de investigar consumidor de material de abuso, né? É muito importante também que se faça isso. Por quê? Bom, cada imagem compartilhada ou baixada da internet não é uma imagem qualquer, né? É um abuso de uma criança real. Ah, eu só compartilho, eu só tenho... Não, você tem imagem de abuso, de estupro de criança. Isso é gravíssimo, né? E outra coisa, o indivíduo que consome esse tipo de material, ele tende a percorrer uma escalada criminosa. Ou seja, ele começa olhando, ele começa baixando, ele passa a compartilhar. E tendo uma oportunidade, às vezes ele vai fazer o quê? Vai abusar. Ele vai vitimizar uma criança. Então a gente sabe que existe essa escalada criminosa nos crimes de abuso sexual infantil. Então é importante trabalhar com repressão a consumidores, com certeza. Mas o foco hoje nosso é na produção. E como é que a gente chega nos produtores, né? O crime de abuso sexual infantil, ele entra na Polícia Federal por meio do componente cibernético. Por quê? O componente cibernético permite a transacionalidade do delito. E a gente acabou de ver que a atribuição da Polícia Federal deve ocorrer nos casos em que há transnacionalidade. Então, chega para a gente como um crime cibernético. Só que aí, antigamente, a gente fazia isso aqui, comprovou o crime cibernético, ok, o trabalho está feito, muito bem, menos um. Não. Hoje, não. A gente começa a ter uma visão muito diferenciada, né? Por exemplo, que tipo de imagem esse indivíduo está compartilhando? São imagens conhecidas? São imagens inéditas? Existe esse indivíduo que a gente está investigando, ele está presente nas imagens? Alguma criança retratada nessas imagens? Então a gente começa a ter esse aprofundamento da investigação, que é fundamental nesses casos. Bom, então o foco hoje é o quê? São em resgate de vítimas. A gente tem trabalhos belíssimos e ferramentas de investigação só para trabalhar com identificação e resgate de vítimas. Talvez fique para uma próxima apresentação aprofundar um pouco mais nessas ferramentas. Bom, e qual outro recado que eu queria dar? Né? Quando você fala em aprofundar a investigação de abuso sexual infantil, a execução adequada de um mandado de busca é fundamental. Por quê? É no cumprimento de um mandado de busca que você vai esclarecer as lacunas da sua investigação, né? Você vai fortalecer o seu corpo probatório. Então, você precisa, como a doutora Andréa mais cedo falou, analisar os dispositivos informáticos, né? Com ou sem a ajuda do perito. Se tiver perito, melhor ainda. Então, a gente tem que, no local, fazer essa triagem. Por quê? Se a gente consegue comprovar ali a posse de material de abuso, flagrante delito, né? Se a gente consegue comprovar o compartilhamento ali no mandado de busca, mais um flagrante, inafiançável pelo delegado. Então, a análise dos dispositivos informáticos no local da busca é extremamente relevante. Outra coisa que está até exemplificada aí com as imagens, fotografar, né? A doutora Andréa falou, fazer o croquis, fotografar o ambiente, isso é extremamente relevante. Então, nesse caso aí que eu mostrei nessas imagens, a equipe, né, uma equipe que foi cumprir o mandado de busca, tá até em cima da cama um papel com as imagens de abuso produzidas pelo indivíduo e foi encontrando na casa dele a roupa que ele usou nos abusos, a colcha na cama. Ele deu um azar danado, porque no dia que entraram lá, a colcha da cama, que estava na cama, era exatamente a colcha das imagens de abuso sexual, né? Então, você vê a relevância dessas informações para o juiz, para o Ministério Público.
identificar crianças na residência ou identificar coisas estranhas. Por exemplo, acontece muito, o indivíduo não tem filhos, não tem criança na residência e tem um quarto cheio de brinquedo, de balinha, chocolate, um ambiente todo. Por que será, né, que existe isso? Às vezes, esse tipo de imagem, esse tipo de informação justifica um pedido de prisão preventiva no mesmo dia da execução do mandado de busca, tá certo? Então, isso é aprofundar a investigação. Última coisa que eu queria dizer, né, de relevante, é a temática da individualização das condutas criminosas. O que é isso? Bom, quando você finaliza a investigação, ou mesmo no início, você precisa perceber quantos delitos esse indivíduo está cometendo, né? Então, havendo a prática de condutas criminosas, ainda que relacionadas ao mesmo tipo, penal ou não, né? Por exemplo, posse ou armazenamento é um tipo, compartilhamento é um outro tipo, produção de material de abuso sexual infantil é outro tipo penal, e o estupro que a gente viu é outro, né? Então, você precisa detalhar as condutas criminosas desse indivíduo. Por quê? Qual a importância disso? Ora, a individualização das condutas vai repercutir diretamente na pena. Eu sempre digo, uma boa investigação visa o quê? Quando a gente tem certeza ou muita convicção de que aquele indivíduo é o autor dos fatos. Uma boa investigação vai repercutir numa boa condenação, né? Então, a gente sabe que a fase do inquérito policial é extremamente importante, né, para a ação penal. Então, quando você individualiza, você vai permitir uma adequada sanção penal lá na sentença. Tá? Então, por exemplo, nesse caso das fotos que eu até coloquei, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu identificar 87 estupros com 2 vítimas diferentes, né? E você fala assim, pô, como é que você conseguiu isso, né? Primeiro, data de arquivo. Ele gravava e botava no computador. Então, se tem datas diferentes de gravação de arquivo, são estupros diferentes. São dias diferentes. Roupas das vítimas e do abusador. Ora, se a criança, numa imagem de estupro, está com uma roupa, numa imagem de outro, está com outra roupa, ou o abusador, são dias diferentes, são estupros distintos, né? O ambiente também. Ora está num local, ora está dentro de uma academia, ora está dentro de um carro, são estupros distintos, né? Vítimas diferentes, são estupros diferentes. Então, quando eu digo individualizar, a conduta é isso. Eu não vou indiciar por estupro, posse, compartilhamento e produção. Eu vou indiciar por 87 estupros, 87 produções, porque ele estupra e filma. Ou seja, você tem um crime contra a dignidade sexual, que é o estupro, e a produção, né? Que está no ECA. O estupro está no Código Penal e a produção 240 do ECA. Então, são 87 estupros, 87 produções, e aí os compartilhamentos que a gente vai catalogando, né, na internet, na Deep Web, enfim, seja lá onde for. A gente conseguiu, nesse caso, cerca de 54 compartilhamentos. E a posse? Posse é única. Não tem como eu botar várias posses. Posse é posse. Então, o que eu queria deixar, esse recado, que é extremamente importante, tem que individualizar as condutas, né? A gente tem que colocar todas as condutas criminosas no indiciamento, para que a gente tenha, então, uma sentença justa e adequada. A gente sabe que quando um abusador sexual é preso, ele responde muito aquém, muito abaixo do que ele realmente fez, porque ele passa a vida abusando de crianças, né? Então, a gente tem que aproveitar aquela oportunidade e fazer o nosso trabalho da melhor forma. Esse indivíduo pegou agora 90 anos e 6 meses de reclusão, né? Foi um caso de excelência. Bom, então, assim, esse é o recado que eu queria dar. A gente falar tudo o que a gente quer, mas é basicamente isso, doutor Cleiton. Agradeço a oportunidade, estou aberta a perguntas e também deixo meu e-mail para qualquer apoio necessário. A gente fala na Polícia Federal, né? A gente está 24/7 disponível. Bom, gente, vocês viram que eu em nenhum momento Doutor Cleiton?
Eu estou aqui. Estão me ouvindo? Estamos. Vocês viram que em nenhum momento eu falei sobre o tempo, né? Você não fala com o tempo chefe, pô. Então, vai falando, não tem problema nenhum. Bom, mais uma vez, muito obrigado a doutora Rafaela, uma pessoa com quem eu tenho contato, né? Não só em Brasília, mas também faço parte do grupo de criminalidade de estudos sobre criminalidade cibernética organizada na Academia Nacional de Polícia. Então a gente tem um contato frequente. É minha chefe, né? E a gente trabalha, é sempre uma profissional muito de vanguarda e que é de excelência. Muito obrigado pela palestra.